Bom dia, boa tarde, boa noite para você, produtor, para você, produtora rural. Estamos aqui hoje para falar de um tema, uma notícia que estampou os noticiários. A Lei Magnitsky. Como que essa sanção dos Estados Unidos e agora a revogação dessa sanção afeta o agronegócio brasileiro? Você, produtor, você, produtora rural. Meu papel aqui, como advogado, como quem estuda e ensina direito internacional, é traduzir como essas movimentações internacionais refletem no agronegócio brasileiro. Aqui hoje comigo, novamente, Pedro Avelino, no comando da edição, do design, é o nosso chefe que comanda toda essa equipe de marketing. Todos aqui somos grandes funcionários do Pedro Avelino nesse sentido. Então eu gostaria de passar a palavra ao Pedro para fazer a nossa transmissão de quais são os propósitos, os valores e qual é a função desse vídeo aqui do viés educativo. E aí, pessoal, jogo rápido aqui, porque o professor é o Rochinha. Então, vou passar aqui só um pouco do que é o nosso escritório e também dos nossos serviços. Nós somos um escritório que além de prestar serviços jurídicos, a gente também te ensina a como se proteger das dívidas no agronegócio. E a gente preza, para poder te ensinar a uma gestão de documentos que ajudam você a blindar e reestruturar a sua próxima safra. Então, é esse recadinho que eu queria passar. E fica aí a palavra agora para o Pedro Rocha. Bom, vamos direto ao ponto agora, depois dessa parte comercial, que a gente pode considerar um intervalinho. Vocês podem pular depois no vídeo, fica à vontade. Dedicar esse vídeo ao Arthur, que é o filho da colaboradora Luana, quem deixa tudo aqui equipado, bonitinho, para a gente tá desempenhando esse vídeo para vocês. Então esse vídeo é dedicado a você, Arthur, um grande abraço. Bom, o vídeo de hoje visa trazer para vocês algo mais embrionário. O que é essa Lei Magnitsky que está todo mundo falando? É um confronto de direita e esquerda? É Trump contra Lula? É a família Bolsonaro em peso tentando livrar o Jair e sancionar o Alexandre? O que é isso? Como começou essa conversa? Como os Estados Unidos aplicou em outros casos? De onde surgiu e por que afeta o agronegócio? São todas essas questões que vamos responder no vídeo de hoje. Peço que você fique até o final, deixe seu joinha, curta o vídeo, deixe seu comentário, qualquer sugestão de tema aqui para o nosso vídeo que relacione com direito internacional. E ao final, eu peço para você se inscrever no canal, se por acaso esse vídeo chegou para você por alguma sugestão, se esse vídeo chegou até você por algum anúncio do YouTube ou algo do tipo. Peço para que você se inscreva no canal e acompanhe, ajude a gente a gerar mais conteúdos qualificados para vocês, com tanto esforço que a gente faz para trazer essas leituras do agro internacional. Então, bom, Pedro, pode passar? Vamos agora apresentar já no slide anterior, no slide próximo, qual que é o caminho e se o pagamento internacional fosse travado por uma decisão política tomada fora do Brasil. Então vamos lá, contextualizando, vamos direto arregaçar as mangas e trazer um viés prático. Você vendeu ali seus alqueires de limão que você produziu, que você exportou, só que na hora de receber o dólar, parou o dólar no banco ali, congelou. Por que você não recebeu? Porque na hora de fazer a transação, de consumar a transação, teve algum problema. Muitas das vezes, o método de pagamento, e isso a gente vai avançar ao longo do vídeo de hoje, é feito na transformação da moeda. Então, primeiro, quem está comprando o nosso limão, quem está comprando qualquer cultura que a gente está vendendo para o exterior, paga na moeda corrente do país emitente. Então, no caso, está vendendo para os Estados Unidos, está pagando normalmente em dólar, naquela moeda. Da Europa, pode ser euro, pode ser libra. Se for da Arábia, normalmente é o dólar árabe. Então, assim, depende, tem muita variação, peso. Então, para cada país tem a sua variação cambial. A Lei Magnitsky, o que ela faz é frear o momento em que as operações bancárias fazem a conversão da moeda nacional do dólar para a moeda nacional do real. Então, por isso que algo que foi sancionado e visou mirar somente o Alexandre de Moraes, o ministro da nossa Suprema Corte, acabou afetando uma classe, porque gera uma instabilidade no mercado se as transações vão conseguir ser efetivadas. Então, respondendo já essa pergunta desse slide, agora eu apresento o sumário do vídeo para vocês, que é basicamente aquelas perguntas que eu falei que a gente iria responder ao longo do vídeo. Para que serve essa Lei Magnitsky? O que é isso? Como ela foi aplicada ao Brasil, Alexandre de Moraes?
A cronologia completa do caso, a gente vai fazer uma linha do tempo, desde quando teve o primeiro caso até agora, o encerramento do caso do Alexandre. Quem foi o Sergei Magnitsky, que foi quem deu o nome à lei, e por que essa lei nasceu. O que isso correlaciona com o agro brasileiro, que depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais a resposta anterior do slide anterior, e uma leitura estratégica que a gente faz aqui no campo internacional para você, produtor, para você, produtora. Então, bom, vamos lá. Para que serve essa lei Magnitsky? Ela é um instrumento de sanção econômica e financeira dos Estados Unidos. Fazendo um recorde de lei internacional, de campo internacional e de país soberano, todos os países podem legislar e fazer qualquer atitude, comandar o seu país da maneira que lhe convir, respeitados os direitos humanos. O que são esses direitos humanos? São direitos assinados em um tratado com a ONU, na qual foi reconhecido como direito humano. E para cada tratado internacional que o Brasil é signatário, ele também tem o dever constitucional de fazer a tutela desses deveres. Então, para todo direito tem um dever. Se temos direitos humanos, temos o dever de proteger e tutelar esses direitos humanos. Só que, e quando descumpre? E quando os países começam a descumprir? Tem as denúncias, claro, na OMC, mas para países ditaduras, para países que não têm um regime democrático tão apurado e que não se importam tanto com uma economia globalizada, que focam numa economia, numa produção menos internacional, essa soft law internacional, ou seja, essa força coercitiva que os outros países conseguem exercer sobre um terceiro país, ela fica meio tolhida. Então, um exemplo muito claro. A gente tem aqui a Rússia, tem a China, e são dois países exponenciais que têm crescido muito nos últimos anos, só que a forma do regime na qual eles têm crescido não é a mais democrática. Como que um país que não é tão democrático vai seguir as regras do mesmo jogo que um país democrático segue? Vocês entendem que tem um sistema que a gente precisaria de adotar um regime de sanção diferente para aquele país que tem um regime não tão democrático para o país que tem um regime democrático e que vai seguir as regras do jogo? É endurecer um pouco as regras do jogo para quem precisa. Basicamente é isso. E os Estados Unidos, que sempre se colocou nessa posição, vamos dizer assim, de presidente do mundo, quem toma as ações, protege a liberdade, enfim. Esse vídeo de hoje visa falar de política sem ser político. Então, na medida do possível, eu vou tentar trazer esses comentários para conseguir traduzir para vocês o que é a Lei Magnitsky, para que ela serve. E o comentário eu deixo para vocês. Podem aqui nos comentários esculhambar o Trump, se acharem correto. Pode nos comentários esculhambar o Lula ou elogiar o Lula. E pode também deixar o seu comentário para a família Bolsonaro e para o Alexandre de Moraes. Tudo nesse vídeo visa esclarecer como foi aplicada a Lei Magnitsky, o que ela é e como afeta o agronegócio. Qualquer comentário de outro viés, eu deixo com vocês. Mas bom, vamos lá. Feito esse recorte que os países soberanos, eles se respeitam dentro do seu limite democrático, porém, os países soberanos que não têm um limite democrático, eles tendem a baixar um pouco mais a vista, fazer uma vista grossa e não respeitar as mesmas regras do jogo. Para isso foi criada a Lei Magnitsky. Então, para que ela serve? Ela não é um tribunal, ela não é um julgamento, igual está aqui no slide, ela não exige condenação judicial no país de origem, ou seja, então, se na China acontecer alguma coisa, não precisa ter sido condenado o ato na China para os Estados Unidos aplicar a Magnitsky, como o Alexandre de Moraes não foi condenado aqui no Brasil. Então, é um mecanismo de aplicação de uma sanção internacional independentemente da justiça do outro país que está sendo sancionado. E para que ela serve? Ela serve para impor sanções econômicas e migratórias a pessoas estrangeiras acusadas de corrupção grave ou violações severas de direitos humanos. O coração da lei é simples, é o totus lei, criar custo econômico real por meio do sistema financeiro. Aqui embaixo eu deixei a referência do G1 que ele explica certinho esse passo a passo. Pode passar para o próximo slide. E passando agora para uma explicação, como a gente disse, fluxo migratório e possibilidade de sanção econômica. Então, quando os Estados Unidos aplicam a Lei Magnitsky, duas coisas podem ocorrer, como eu bem disse. Bloqueio de bens e ativos, que foi o que aconteceu com o ministro Alexandre e com sua esposa. E a segunda é restrição de visto, ou seja, eles não poderiam mais entrar nos Estados Unidos. Inclusive, o foco do vídeo de hoje acaba sendo o ministro Alexandre de Moraes,
Mas não se esqueçam também que o ministro o Barroso também foi sancionado. Inclusive, ele pediu a aposentadoria do Supremo Tribunal Federal para ele conseguir, como efeito imediato, a revogação da aplicação da sanção para sua esposa e sua filha poderem livremente transitar pelos Estados Unidos, onde inclusive tem escritórios de advocacia. Então vocês veem que é como se fosse um tabuleiro. Eu não sei vocês, eu gosto de jogar xadrez, não sei se você gosta, Pedro. O Lucas gosta. Acho que não é muita praia do Pedro. Mas agora que ele foi pra praia, agora ele é surfista, mas eu acho que o xadrez não é... Mas assim, tem um livro do Fernando Henrique Cardoso que chama Xadrez Internacional. Inclusive é um bom livro. A par de qualquer comentário político, a leitura que ele faz econômica nesse livro dele, Xadrez Internacional, é muito interessante. Porque ele fala que cada decisão tomada por um país reverbera no outro. E é como se fosse, eu vou mexer esse peão já mirando atingir e comer aquele bispo, comer aquela rainha. Então, a leitura de política internacional é exatamente essa. Eu vou sancionar o Alexandre e o Barroso para afetar economicamente dentro do Brasil e afetar também o poder político do presidente do Brasil e fazer com que ele ceda em alguns pontos que eu, presidente dos Estados Unidos, quero. Por trás disso, eu posso usar um efeito de manobra dentro do meu capital político, então posso revestir isso como se fosse um apoio A ou B, no caso a J, né, o Jair Bolsonaro, mas independentemente da roupa que ele veste, o interesse dos Estados Unidos aqui era econômico. Se você fala para mim, Pedro, não, eu acredito que os Estados Unidos estava tutelando a liberdade, o objetivo dele era garantir que o Brasil é soberano, que o Alexandre de Moraes não cometesse ilegalidade, eu vou lhe responder que você tem todo o direito de pensar isso, mas não é a leitura mais coerente da situação. A leitura mais coerente é: os Estados Unidos têm interesse em algo que o Brasil pode fornecer, o Brasil, para se manter num patamar econômico global, ele não pode ceder a essa pressão americana e tem que proteger os seus. Então, basicamente, foi o que o presidente Lula fez. Ele não arredou pé e não cedeu tanto aos Estados Unidos, conseguiu a revogação da sanção e conseguiu também a revogação da taxação. Foi tema de vídeos anteriores. O Trump, por outro lado, vai começar a estourar notícias agora nos próximos dias e semanas sobre o Brasil ter feito um acordo para os Estados Unidos explorar as terras raras aqui no Brasil, que era algo que ele também já observava há muito tempo. E como fica essa relação com o Jair Bolsonaro é algo para outro vídeo, porque aí já foge um pouquinho de agronegócio, fala um pouco mais de política, mas respondendo, não se esquivando da questão, tem também um movimento no Congresso para fazer com que a pena da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro caia pela metade. Tinha um pacote a ser votado de anistia, ele foi um pouquinho reformulado e agora vai ter essa votação, que já foi aprovado na Câmara, vai agora para o Senado, para ter essa diminuição em pelo menos metade o valor da pena. Então, feitas essas considerações, concluindo para que serve a Magnitsky, como ela opera, então ela pega primeiro o seu visto, você não pode entrar mais nos Estados Unidos, e ela congela os seus bens, suas contas bancárias. Então ela visa fazer você arder um pouquinho no bolso. Então, ministro, se você tem uma vida muito boa no Brasil, seu padrão de vida no Brasil vai cair um pouquinho, porque todas as contas que você movimenta, que depende do nosso sistema de comércio, vai estar travado e congelado, e você não vai poder vir para cá. Que acaba que ele é professor assistente em algumas universidades, enfim. Tem também os ministros do Supremo, eles têm essa exclusividade de cargo de função, mas eles também têm outros meios de ser remunerados, como venda de livros, palestras, enfim. Então tem sim um efeito secundário. E para concluir esse slide, como que para o agronegócio isso acaba sendo um pouco sensível? É mais na primeira questão, é mais nessa situação cambial. Como eu disse lá no começo, respondendo aquela primeira pergunta, o dólar, os bancos correspondentes e o compliance internacional funcionam como um funil. Então, assim, para você entender, por que funil, Pedro? Quando você vai passar o seu cafezinho, o Pedro Avelino aqui, ele faz um cafezinho gostoso, você coloca primeiro o pó e ele vai sugando até você extrair o que há de melhor ali para fazer o café. Um banco funciona do mesmo jeito. Você coloca um dinheiro na moeda do seu país, então coloca o dólar, por exemplo. Para você conseguir fazer o dólar sair lá, sei lá, do Texas, nos Estados Unidos, e chegar em São Paulo, lá na São Francisco, onde o Alexandre dá aula, ele passa por um funil até chegar em real e cair na conta do Alexandre bonitinho.
Alexandre Bonitinho não. Caí na conta do Alexandre. Que de bonitinho ele não tem muita coisa. Inclusive é corintiano ainda. Mas enfim. Uma semana positiva para o Alexandre. Teve revogada a sanção e o Gabigol deu conta de errar o pênalti lá no finalzinho. Enfim, acredito que ficou explicado. Para o agronegócio tem essa correlação. Porque da mesma forma que o dinheiro vem por esse funil de virar dólar até real, essa sanção imposta ao ministro gera essa instabilidade no sistema de transação comercial, tá? Então pode passar agora, Pedro. Vamos explicar o que foi essa sanção direcionada ao Alexandre, depois a gente faz a linha do tempo, explica o que foi a Magnitsky lá na Rússia e por que ela foi criada e conclui fazendo esse posicionamento para o agronegócio. Então, a aplicação ocorreu em linhas gerais agora em 2025. Foi a primeira vez que foi aplicada para uma autoridade brasileira. E acendeu esses alertas ao sistema financeiro internacional, por causa que, independentemente da posição política de cada um, o ponto é institucional. Então, assim, vistos bloqueados, produtos taxados, como consequência, podem ver que não foi uma medida isolada. O agro sofreu junto com a taxação do café, depois quando teve a liberação do café em grão, a gente trouxe aqui para vocês do café solúvel, a problemática que ficou no café solúvel, essa crise institucional. Então, nunca é algo isolado. Não é algo direcionado só à pessoa do Alexandre. Podem ver que todo o setor do agro sofreu junto. Então, essa instabilidade política e econômica ela é muito ruim e ela afeta negativamente todos os contratos de exportações, todas as hedges e todas as negociações que envolvem Brasil, Estados Unidos e até países terceiros. Porque, por exemplo, a China era abastecida de soja de Estados Unidos e de Brasil. Como que ela vai continuar com o abastecimento se a relação China-Estados Unidos está ruindo? O Brasil, que exportava soja não só para a China, mas também abastecia os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandava a soja dele para a China, pegava um pouco da soja brasileira para repor. Então agora com esse conflito, o Brasil deixa de mandar a soja, passa a mandar a soja toda para a China. Então vocês entendem como mexe no tabuleiro? Vai mudando as peças para onde a gente vai destinar a nossa safra, para onde a gente vai destinar a nossa cultura. Então tudo afeta. Aprendam isso, nenhum ato político internacional é isolado e nenhum ato político internacional é impensado. Deu até uma frase interessante, né? Ficou bom. Mas aqui agora vocês vão ver a careca do Alexandre mais algumas vezes. Pode passar, Pedro, por favor. Porque a gente vai começar a falar da cronologia do caso. O Pedro até disse, com todo o respeito póstumo ao Sergei Magnitsky, o nosso querido Zacarias, segundo o Pedro, ele parece um pouco. É o cabelinho. Cabelinho, bochechinha. Mas vamos lá. O que é o caso Magnitsky? O caso Magnitsky ocorreu de 2007 a 2008, a denúncia. Então, foi denunciado na comunidade internacional que o Sergei Magnitsky, antes advogado e consultor tributário, depois um grande pivô de uma denúncia de um esquema de fraude fiscal envolvendo autoridades russas, que ele teria sido assassinado e morto pelo próprio governo russo por uma ocultação desse sistema de fraude fiscal. E o que aconteceu? Então, assim, até 2007, 2008, ele era reconhecido nacionalmente dentro da comunidade russa por ser um grande advogado e um grande tributarista. E a partir de 2008, ele começa a denunciar esse esquema de fraude fiscal dentro da Rússia. A partir de 2008 também começa a custódia do Magnitsky. Ele foi preso por conta de ter feito a denúncia. Então ele começou a sofrer dentro da penitenciária lá na Rússia todo tipo de tortura. Tortura do ponto de vista física, tortura do ponto de vista emocional, até chegar o momento dele ser assassinado. E, na verdade, estar desaparecido e depois foi declarado morto. Então ele morreu em 2009. Então aqui, de 7 a 8, ele denunciou e foi uma voz ativa dessa fraude fiscal russa, que chegou a bater 230 milhões de dólares, hoje mais de 1 bilhão de reais. Foi preso depois dessa denúncia e pouco tempo depois, em 2009, ele foi encontrado morto dentro da penitenciária. Esse infeliz episódio na Rússia, que atenta contra direitos humanos, é uma grande violação por conta de um episódio grave de corrupção que foi denunciado e terminou com um homicídio para calar uma voz que fazia essa denúncia. Então, fazendo agora
um apanhado de 2007 a 2008, agora a gente vem para 2008, 2009, prisão e morte. Após a denúncia, Magnitsky é preso, fica quase um ano detido sem julgamento, ou seja, ele foi preso sem julgamento. Ele não sabia porque ele estava preso. Na verdade, ele sabia que era porque ele fez a denúncia, mas não tinha nenhum mandado de prisão, não tinha nada que justificasse a manutenção de sua prisão. E ele morreu em 2009. Então, assim, não é uma abstração jurídica, não foi criada a Lei Magnitsky depois de um debate muito grande. Não, aconteceu o episódio lamentável, toda a comunidade internacional se debruçou e os Estados Unidos acabou por tomar essa iniciativa. Então é um caso concreto de uma denúncia, prisão e morte sob custódia estatal da Rússia. Em 2012, 3 anos depois desse episódio, nasceu a Lei Magnitsky. O Congresso dos Estados Unidos aprovou a Magnitsky Act, inicialmente focada em autoridades russas. Então, assim, toda lei ela tem um foco original. Então, vamos trazer para o direito brasileiro. Lembra do caso da... Eu posso muito bem agora errar o nome da atriz, Pedro. Foi a filha da Glória Pérez que foi assassinada brutalmente no meio de uma novela? Eu vou confirmar, eu vou pedir escusa para confirmar. Glória Pérez. Vamos ver se minha memória não falha. Isso, está correto. Foi a filha da Glória Pérez, foi a Daniele Pérez. Ela, Pedro, não sei se você se recorda desse caso, ela era uma atriz de sucesso, ela era protagonista da novela da Globo. E à época ela tinha um namorado na própria história da novela. E eles começaram a se relacionar também fora da emissora. E acabou que ele, junto com uma amante que ele tinha, assassinaram a Daniele Pérez, que era a protagonista da novela, ela estava tendo o papel principal, então foi algo que ganhou muita repercussão na época. E a partir de então, na década de 90, o Brasil, o nosso Congresso, como efeito repressivo, como efeito posterior a esse ato violento que aconteceu com a Daniele Pérez, criou a Lei de Crimes Hediondos. Então, a Lei de Crimes Hediondos aqui no Brasil, ela criou como uma resposta, foi criada como uma resposta do Congresso, do governo brasileiro, a essa morte violenta que aconteceu e atormentou toda a sociedade brasileira. No caso da Lei Magnitsky, foi a mesma coisa. Ele foi assassinado em 2009 pelas autoridades russas. O parlamento americano, o Congresso americano, se reuniu e em 2012 criou a Lei Magnitsky Act. Então, só falando que uma lei ela sempre nasce como um efeito resposta, um efeito backlash, que foi o tema da minha monografia. A gente sempre vê que a lei ela pode nascer com uma intenção, mas com uma aplicação derivada surgir um outro instituto. Então, assim, exemplo, a lei de crime hediondo nasceu para coibir esses crimes de estupro, homicídio, e na verdade, hoje a aplicação dela engloba uma série de crimes que não estavam previstos na década de 90. Então hoje, por exemplo, a gente pega e traz para o direito brasileiro novamente o crime de tráfico. O crime de tráfico é um crime equiparado a hediondo, então teve toda uma construção jurisprudencial que não foi a intenção à época dos legisladores quando passaram a lei de crime hediondo. A lei de crime hediondo, à época, era para sancionar e punir homicidas e estupradores, como foi no caso da Daniele, mas acabou que ela teve uma aplicação derivada. A Lei Magnitsky é a mesma coisa. O foco inicial foi para ela sancionar e punir quem foi um homicida, quem, no caso, estava tentando encobrir um caso grave de corrupção, mas acabou que agora ela está sendo aplicada também como um instrumento político de sanção, como uma forma dos Estados Unidos também ter o controle desse jogo global internacional. Então, feita essa ponderação, que eu acho que a gente conseguiu reunir uns elementos para tornar claro, né, essa explicação do efeito da lei. E avançando agora em tese da criação da lei, então só para recobrar, 2007, 2008, denúncia, 2008, prisão, 2009 ele foi assassinado, em 2012 os Estados Unidos cria essa lei, mas era uma lei nacional, era uma lei de aplicação dentro dos Estados Unidos, e em 2016 essa lei que era nacional dentro dos Estados Unidos passou a ser aplicada em todo o mundo. Então ela virou a Global Magnitsky Act. Os Estados Unidos ampliou o alcance da lei. Então antes ela era aplicada e focada dentro dos Estados Unidos como uma resposta para o governo russo. Então era direcionada à Rússia.
tá? Então aplicada nos Estados Unidos, mas como uma resposta à Rússia. Em 2016 passou uma aplicação geral em todo o mundo, em todo o globo, como sendo uma medida coercitiva para prevenir e reprimir abusos como esse que a gente está a comentar agora do Sergei Magnitsky. Em 2017, temos a ordem executiva, que o presidente dos Estados Unidos edita uma ordem executiva que operacionaliza a Global Magnitsky. Ou seja, ele traz um sistema, um modus operandi de funcionamento. E a OFAC, que é o tesouro deles, basicamente, passa a gerir a aplicação dessas sanções. Então a lei deixa de ser um instrumento pontual para um só ato pontual e vira um mecanismo permanente de política externa. Então, quando eu, Estados Unidos, preciso me posicionar no globo, preciso mexer as peças desse tabuleiro, eu uso a Magnitsky. Então, assim, é claro como eu posso dizer assim, uma alteração da natureza da lei. Foi criada com uma intenção e foi utilizada com uma segunda intenção, não entrando de novo no cerne de qual natureza tem um propósito mais correto ou menos correto. Só falando que, primeiro, era o propósito de punir a Rússia naquele caso específico do ato que ocorreu lá. Depois, passou a ter essa aplicação um pouco mais derivada como um ato político. Então, seguindo, Pedro, no próximo slide, uma dessas aplicações, tivemos várias, se a gente fosse trazer todas que ocorreram de 17 até 25, a gente traria mais sanções no sentido de corrupção, sanções econômicas, mas não tínhamos uma até esse presente momento direcionada ao Brasil, e tivemos a primeira direcionada ao Alexandre de Moraes. Tudo isso começou depois que o Eduardo Bolsonaro viajou aos Estados Unidos e começou a pleitear medidas junto ao governo americano de sanções ao Alexandre, por causa que era ele quem presidia o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava em vias de ser preso à época na prisão domiciliar, e como uma forma de resposta, o presidente americano aplicou e sancionou o ministro brasileiro com a lei Magnitsky. Então o governo dos Estados Unidos anunciou as sanções contra o ministro Alexandre, a notícia repercutiu imediatamente aqui no Brasil e também lá no exterior. O próprio criador da lei Magnitsky, ele comentou que não era essa a natureza da qual ele criou o projeto lá em 2012. Então teve uma repercussão muito grande, né? Até que ponto isso estava dentro da competência americana ou não estar inserindo. Então, independentemente de concordar ou discordar, o ponto aqui é o efeito sistêmico, como isso afetou o agronegócio. E não dá para tratar só da Magnitsky sem a gente analisar a taxação. E a taxação, a gente fez vários vídeos aqui específicos sobre ela. O que a gente pode garantir foram dois mecanismos que eram duas cartas que os Estados Unidos tinha na manga, ele jogou no mesmo tempo e trouxe uma série de consequências para o agronegócio brasileiro. E qual que foi a reação do sistema? Quais foram os dias seguintes à sanção? O sistema brasileiro internacional entra em modo de cautela, então aqueles contratos de exportação que eu tinha para fazer, tudo deu uma brecada. Naquele mesmo mês, normalmente a entrega é sobre uma venda que você fez no mês anterior. Então a gente não breca a entrega naquele mês. Mas as negociações futuras que estavam em vias de ser fechadas foram sim impactadas, gerando instabilidade política global. Então o sistema entrou no modo de cautela, o efeito foi indireto, mas foi rápido, e o mercado reage antes da política, porque o custo de errar aqui é alto demais. Você pode ter uma negociação de toda a cultura de uma safra que você colheu, estava a vender para exportação, como no caso do café, a gente foi muito no café em grão, e a gente não vê tanto no café solúvel, por causa que o café solúvel, os Estados Unidos agora eles estão fazendo a produção a partir do nosso grão. A gente exporta o grão e eles produzem o próprio solúvel lá. Então nesse caso, por exemplo, teve a Magnitsky, teve a aplicação da taxa, eles brecaram o solúvel, deixaram ainda o em grãos, começaram a produzir o solúvel deles, mas isso gerou um efeito catastrófico para o café solúvel brasileiro. Então são esses tipos de efeitos que a gente viu como repercussão imediata no agronegócio nacional. Então agora veremos de novo a brilhante careca do Alexandre. Só tomar um gole d'água antes, bebam água. E agora, na última semana, o governo dos Estados Unidos anunciou a retirada dessas sanções, né? Já falamos que teve o encontro do presidente Trump com o presidente Lula, já falamos sobre esses temas, mas agora foi anunciado que o nome do Alexandre
e os demais nomes deixaram a lista. E quando a sanção sai, esse mesmo sistema que estava instável começa a respirar melhor. A taxação, que também começou a diminuir e cair, ela também traz um cenário de estabilidade ao invés de instabilidade, o que o mercado como um todo gosta. Então a Lei Magnitsky ela não é simbólica, ela é operacional. E assim, a lição que a gente traz para o agro é que o agro brasileiro ele não é um alvo direto da Lei Magnitsky, não. O alvo direto foi o ministro Alexandre de Moraes. Só que ele acaba sendo um alvo indireto porque junto com a aplicação da sanção da Lei Magnitsky, veio a taxação para o agro. Elas vieram basicamente juntas e foram embora basicamente juntas. E ele está inserido num sistema econômico também, ele, quando eu digo todo o agronegócio, seja você produtor, você produtora que exporta na sua pessoa física, que exporta também na sua PJ, enfim, independentemente do sistema tributário empresarial, a depender do meio que você faz esse contrato de compra e venda, que você faz essa venda para o exterior da sua cultura, da sua safra, você passa por um sistema financeiro que transforma dólar em real. Transformando o dólar em real, a gente sofre com a aplicação dessa lei Magnitsky, porque quem exporta, importa, financia e contrata precisa entender esse tabuleiro, e esse tabuleiro é esse xadrez internacional. Agora, explicado um pouquinho mais dessa relação do agro, eu faço questão de, até em memória do Sergei Magnitsky, falar um pouquinho quem foi ele. Então, o caso que deu origem à lei. A gente falou um pouco na linha do tempo, mas vamos se debruçar um pouquinho agora. Sergei Magnitsky era um advogado e consultor tributário que atuava na Rússia. Ele denunciou um grande esquema de fraude fiscal envolvendo autoridades estatais. Após a denúncia, foi preso. Em 2009, morreu na custódia do Estado. Se puder, Pedro, por favor, abrir esse link, que aí a gente consegue trazer aqui um pouquinho. Vamos ver se aparece aí. A gente já consegue fazer uma interação mais imediata. Pode descer, vai estar debaixo da foto do Trump. Pode descer. Pode estar. Aqui, ó. Não, tá um pouquinho mais para baixo, eu acho. Aqui, essa é a movimentação, ó, do criador da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky foi estabelecida para impor sanções graves a violadores dos direitos humanos e pessoas que são culpadas de cleptocracia em larga escala. Então vamos parar aqui. Violadores de direitos humanos. Então, no caso do assassinato do advogado russo, é uma clara violação de direito humano. Ou cleptocracia em larga escala. No caso, a fraude fiscal que foi denunciada na Rússia. A corrupção. Aqui no Brasil mesmo, podemos trazer para o nosso exemplo, seria um Petrolão, seria um Mensalão. Seriam exemplos como esse. Tá? Então, referindo-se a regimes políticos em que governantes e autoridades usam sua posição para enriquecer de forma ilícita. Acho que ficou claro. Ela não foi criada para ser usada para vinganças políticas. O uso atual da Lei Magnitsky é puramente político e não aborda as questões dos direitos humanos para as quais ela foi originalmente elaborada. E como tal, é um abuso das intenções da lei. Em meio às sanções, os bancos brasileiros ficaram no centro de um fogo cruzado. De um lado, instituições como Itaú, Bradesco, Santander, BTG Pactual e Banco do Brasil viviam o dilema de cumprir as sanções do governo Trump. Por outro, seguir uma decisão do ministro Flávio Dino, que diz que a aplicação no Brasil de sentenças judiciais e leis estrangeiras precisam ser validadas por acordos internacionais. Vamos traduzir tudo isso aqui que eu li rapidão. Tinha todos os bancos que funcionam aqui no Brasil e que tinha a grana do Alexandre na conta. O que estava acontecendo? Estados Unidos falando, congela tudo, segue a minha Lei Magnitsky. O Flávio Dino, que era o outro ministro da STF, falou, não, vocês não mexem no dinheiro do meu coleguinha. Deixa lá, por causa que toda a sentença estrangeira precisa ser antes validada pelo STJ. E a gente ainda não reconhece essa sentença dessa Lei Magnitsky. Então os bancos ficavam, de um lado, a Suprema Corte Nacional falando para eles não respeitarem essa decisão, e do outro lado, o governo americano pressionando pela aplicação da sanção ao Alexandre. E a sanção foi revista da relação do Trump agora com o Lula, né, que eles construíram na Assembleia da ONU, que eu já falei para vocês que não tem nada de boa relação, isso daí é uma baboseira para esconder interesse comercial internacional. E desde então os presidentes realizaram ligações telefônicas, blá blá blá, pode ser. Tem coisa que a gente aproveita, tem coisa que a gente... E aqui ele fala, ó, o que é a Lei Global Magnitsky? E aqui eu faço questão de reprisar, porque a gente vai partir para o encerramento do vídeo.
Foi aprovada durante o governo do Barack Obama, ali em 2012, a Lei Magnitsky foi criada para punir autoridades russas envolvidas na morte do advogado Sergei Magnitsky, que denunciou um esquema de corrupção estatal e morreu sob custódia de Moscou. Inicialmente voltada para os responsáveis por sua morte, a lei teve o seu alcance. Lembra que a gente falou? Em 2016 virou o alcance global. Em 2017 foi aplicada fora do contexto russo pelo governo do Trump. E depois disso, 3 latino-americanos foram denunciados ali por corrupção e violação de direitos. No caso, a gente tem a Nicarágua, a gente tem também a Guatemala e teve a República Dominicana. Então, assim, agora avançando, segundo o texto da própria lei, são consideradas violações graves atos como execuções extrajudiciais, torturas, desaparecimentos forçados, prisões arbitrárias. Então, lembram que eu falei da natureza inicial da lei? O ministro aqui do Brasil falou, a lei precisa estar valendo no Brasil, a sentença tem que ser homologada. Os americanos falaram, não, a minha lei tem efeito global desde 2016, aplique. Então, os bancos ficaram no meio desse fogo cruzado e até por, assim, era uma sanção que estava, sim, pressionando a corte, tanto que o Barroso renunciou ao cargo, pediu aposentadoria, deu lugar à nova indicação do presidente Lula, que provavelmente será o Messias, o ministro Messias, mas não teve um efeito prático tão duradouro, posto que foi agora revogada a aplicação. Então, explicada agora a lei, explicado quem foi o Sergei Magnitsky, e qual era a repercussão até internacional do próprio criador da lei, que ele vê essa diferenciação da natureza. Vamos falar o porquê a lei nasceu. Pode passar, Pedro. A lei nasceu como resposta, claro, a essa violação internacional, mas por quê? Não tem mais nada que a gente pode fazer? Por que Lei Magnitsky? Então é um problema clássico do direito internacional, porque quando não há uma punição interna, ou seja, o governo russo foi silente, simplesmente enterraram o Sergei Magnitsky e fingiram que nada estava acontecendo. O sistema internacional para na soberania, porque cada país é soberano para fazer os seus atos. Então não tem que vir um outro país e falar para o Brasil como que o Brasil tem que fazer as leis. Do mesmo jeito a gente não vai fazer isso com a Rússia. Só que casos como esse, eles extrapolam as regras do jogo. Então, para isso, a resposta dos Estados Unidos foi a criação da Magnitsky, para, de alguma forma, criar um sistema de freios e contrapeso com situações como essa na Rússia. E assim, o que eu tenho como resposta para vocês, e é a propositura desse vídeo, é como fica o agronegócio no meio disso tudo. E o agronegócio no meio disso tudo, gente, está inserido num contexto extremamente globalizado. Estamos falando de 2 economias, Estados Unidos e Brasil, que basicamente alimentam todo mundo no quesito soja, no quesito carne, no quesito exposição e exportação de alimentos. Então, dado esse contexto global, há uma relação de tensão comercial entre 2 economias, uma já mais consolidada e outra emergente, mas 2 extremamente responsáveis pelo abastecimento global de alimentação. Tudo isso afeta o agro. Tudo isso afeta o agronegócio. Então quem exporta, quem importa, quem financia, quem depende de seguro, quem depende de crédito, está todo mundo nessa mesma roda que está girando. Então o Brasil vai destinar mais soja para cá, os Estados Unidos vai parar de vender soja para a China, então vai conseguir... Então você entende que qualquer alteração aqui reflete no nosso país? Então um ato político tem efeito prático jurídico. Então o que eu estou querendo trazer para vocês é isso. Passem a entender, passem a estudar o que são as coisas, por que elas estão sendo aplicadas, até quando elas vão, porque com isso a gente consegue, no fim do dia, propor a perder menos dinheiro, economizar mais dinheiro, ter uma safra mais segura, conseguir ter um propósito que a gente tem aqui, conseguir transformar vocês de produtores rurais em empresários rurais, ter essa visão mais globalizada, um entendimento mais completo de como isso pode prejudicar a minha safra. Como eu que estou aqui no interior do estado de São Paulo, algo que está acontecendo nos Estados Unidos e lá em Brasília vai me afetar. Então é esse o recado do vídeo. Abram os olhos e arregassem as mangas, porque o campo ele não está só no limite de hectare da sua fazenda. Ele está muito longe disso. Ele está também em Brasília, em qualquer tomada de decisão. Ele está também nos Estados Unidos, em Washington, em qualquer tomada de decisão que afete. Ele está na China. Então qualquer xadrez, qualquer peão que seja movido no tabuleiro vai afetar o agronegócio, porque passa por banco, a lei Magnitsky passa por banco, o dólar
passa para ser transformado em real em banco e com a aplicação de uma Magnitsky, o sistema financeiro de um todo, como um todo, de todos esses bancos que fomos citados, eles dão uma travada, dão uma enrijecida na hora de liberar crédito. Então, por consequência, o agro sente. Então, a conclusão, a Lei Magnitsky nos ensina algo importante. No mundo atual, produzir bem é necessário. Eu não estou aqui para ensinar você a produzir, e nem quero isso, nem devo. É o que eu falo. Hoje, por exemplo, fui pegar uma carne no açougue e ele falou, que pedaço da carne que você quer? Eu falei, não sei. Eu quero um contrafilé, mas a parte que você vai cortar, eu sei que entendo o negócio do riscado. Não vou eu me intrometer. Então, de agro, de produção, vocês que entendem. O que a gente está tentando falar é, abram os olhos, comecem a enxergar o contexto internacional, porque isso vai fazer você poupar dinheiro, economizar dinheiro e conseguir ter uma safra mais segura, com esse olhar um pouco mais antecipatório. Então, nossa, tá estourando isso daqui, deixa eu fazer uma projeção mais conservadora. Então, o que eu deixo algumas perguntas aqui para vocês refletirem é: você sabe por onde passa o dinheiro da sua produção? Eu vou comprar fertilizante. De onde vem esse fertilizante? Nossa, esse fertilizante, a produção dele é nacional. Então tá bom. Então se der qualquer problema de guerra, não vai me afetar? Não, então tá bom. Não, esse fertilizante ele vem lá da Ucrânia. Nossa, a Ucrânia está em guerra com a Rússia. Como que eu vou trazer esse fertilizante? Vai subir o preço. Então, se está estourando essa guerra, é bom eu comprar um pouquinho mais de fertilizante. Essa é a primeira pergunta. Você sabe os riscos internacionais do seu negócio? Nossa, o meu negócio o que é? Não, eu produzo basicamente o café em grãos para exportar para os Estados Unidos. E se os Estados Unidos entrar em atrito com o Brasil, eu já tenho uma segunda rota de exportação meio deixada na manga, eu já tenho um plano de contingência. É exatamente o que o Dr. Bruno prega muito, para a gente ter um método de sobreviver às crises. Então, essa parte de agro nacional, a gente deixa muito mais para a competência do Bruno, mas é sempre isso, no cenário internacional também. E a última pergunta é: sua operação sobreviveria a um choque externo? Teria condições de sobreviver? A gente experimentou, há anos atrás, aquela crise sanitária que todo mundo teve. Você conseguiu sobreviver a isso? Os mercados comprando menos, a alimentação caindo, os restaurantes comprando menos. Por exemplo, em Itápolis, tem um evento aqui na Vila Cajado, até da Érica Zambanini, uma colega nossa advogada, que vai estar na comissão do agronegócio junto com a gente, que basicamente quem alimenta, no bom sentido, todas as sorveterias do nosso município é a Vila Cajado. É a Érica, é o Talon ali, o marido dela. E se der algum problema e as sorveterias fecharem, tiver que fechar, não está podendo abrir, sorveteria só vai poder entregar em e-commerce. E as frutas que eles estão produzindo ali? Será que sobreviveriam a um choque externo das sorveterias fecharem por 2, 3 meses? Essas frutas pereceriam? O que aconteceria? Você tem um plano de contingência? Essa é a pergunta que eu faço para você. Mas como eu bem sei, minha colega Érica, o marido, eles têm esse plano de contingência, são excelentes profissionais. Fica também aqui meu grande abraço a eles. Então, o campo internacional não é ideologia. Acredito que conseguimos falar de política sem ser político. Essa era a mensagem. Vocês fiquem à vontade para se degladiar aí nos comentários, para ser político. Um xingar o outro, um falar que o Bolsonaro é o nosso Deus, o outro falar que o Lula é o nosso Deus. Fiquem à vontade. O recado aqui para vocês é: vamos deixar de sermos mero produtores, não com nenhum contexto negativo, mas mero no sentido de podemos dar um passo à frente, nos tornarmos empresários rurais, no sentido de vamos antecipar riscos, vamos estar cada vez mais preparados e tratar a nossa produção como uma empresa, pois assim nós controlamos as regras do nosso jogo e antecipamos riscos. É leitura de risco. E quem entende o sistema administra o risco. Esteja você na administração da sua produção. Gostaria de agradecer todo mundo que ficou aqui até o final do vídeo. Gostaria novamente de pedir o seu joinha, de deixar um hypar no vídeo, se inscrever no canal é muito importante para a gente. A gente é um escritório de advocacia que já tem um certo tempo no mercado, mas a nossa produção de conteúdo é ligeiramente nova. Acredito que está completando 9 meses, né, Pedro? 9, 8 meses. Então, assim, estamos finalizando esse primeiro ano nosso aqui de produção de conteúdo. Ano que vem teremos muitas novidades, teremos um podcast interativo, ainda vamos definir as rotinas, se é a cada 15 dias, se é semanal. Enfim, teremos ótimas novidades para todos os amigos do canal. E eu peço para você, para não perder nenhuma dessas novidades, entrar na nossa comunidade, que o link está aqui na descrição, e também se inscrever no nosso canal.
Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, porque aqui na Rocha Maso, você produtor, você produtora rural, não caminha sozinho.